Então você se depara com dois tipos de textos. Um tipo de texto onde Jesus diz que não veio para abolir a lei, e vários outros textos de Paulo onde ele fala que a lei, né, a lei conduziu a Cristo e agora ela não tem mais a função de ser guia para o povo, que Cristo aboliu, anulou os mandamentos em formas de ordenanças, né? Enfim, então você tem uma série, ele fala do ministério das tábuas de pedra, né, que chegou, foi substituído pelo ministério do Espírito, e a gente pensa, ué, são textos contraditórios? Como que a gente entende Jesus, né, nesse texto de Mateus, onde ele fala que não veio para abolir a lei, né, onde a gente vê mandamentos antigos sendo reforçados para os cristãos, e ao mesmo tempo vários textos onde Paulo fala que a lei mosaica, né, já não serve mais como guia, né, o ministério do Espírito substituiu o ministério de Moisés. Então, como que a gente entende essa questão da lei? Né? E aí, a gente divide, é certo dividir lei moral, lei cerimonial? Será que é tão simples assim? Então, no vídeo de hoje, a gente vai comentar sobre esse tema e eu acredito que pode te ajudar muito a esclarecer muitos pontos, tá? A gente tem um outro vídeo que fala sobre a aliança, a lei no contexto de cada aliança, tá? É um vídeo que a gente vai deixar no card aqui na descrição também, caso você queira se aprofundar, tá bom? Você pode estar assistindo a esse material, beleza? E caso você queira participar de encontros de estudo bíblico e tudo mais, a gente faz encontros via Zoom, né? Você também pode estar mandando aí nos comentários quando a gente for abrir os grupos, né? Você vai estar sabendo, beleza, pessoal? Então vamos lá. Então, a gente tem dois tipos de texto, tá? A gente tem textos onde parece, né, que Jesus lida com a lei como algo que permanece, e outros textos, principalmente paulinos, que parece que ele reforça que a lei não tem mais vigência, né, na vida do cristão. Então a gente fica meio confuso. Então, primeiro, a gente vai ler, tá, alguns textos. Primeiro eu vou ler o texto de Jesus e depois vou ler os textos de Paulo, tá? Então, aqui a gente vai ler o texto clássico de Mateus. Então, quem defende a lei, né, vai usar o texto de Mateus. Quem não defende vai usar o de Paulo, né? Ou vão distorcer, né? Então, quem defende os de Paulo vai distorcer o de Jesus, quem defende Jesus vai distorcer o de Paulo, e não precisa ser assim, tá bom? Então a gente vai entender. Então, em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, tá? A gente tem ali no verso 17, Jesus fala: Não pense que vim revogar a lei e os profetas, não vim revogar, mas vim cumprir. Em verdade, lhes digo, até que a céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, o que ele está dizendo? Que aquilo que os profetas disseram, Jesus não veio anular, não veio falar diferente. Né? Ele vem cumprir, né, até o fim dos tempos. Ou seja, ele está reforçando a importância das escrituras aqui. Esse é um texto bem interessante. E aí, tem muita gente que fala, não, mas Jesus está falando aqui porque os profetas falaram da vinda dele e tudo mais. Mas olha só, ele fala, aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado o mínimo do reino dos céus, aquele que observar e ensinar. Então, ele fala de mandamentos, inclusive, né? Então, e aí é muito interessante que quando a gente vai para o que Jesus fala sobre a lei, por exemplo, ele vai falar sobre assassinato, não matar, né? Ele começa a ampliar o significado, né? Então aqui até existe um verbo, né, que se chama plero, quando ele fala de cumprir, é dar a sua plenitude, dar o seu verdadeiro significado. Então algumas coisas Jesus ele amplia, né? Então não são coisas contraditórias, tipo assim, não odiar, né? Olha, se você odiar, você matou seu irmão. Na lei mosaica diz não matar, né? Mas eu estou dizendo não odiar, é além, né? É superior a não matar. Então, assim, vamos dizer, você precisa ficar com o que Jesus está falando. Só que o que Jesus está falando está em harmonia com o que Moisés disse, né? E não matar veio antes de Moisés, né? Era pecado antes de Moisés e tal. Porém, o que, que acontece? Aqui existem alguns casos que a gente vai perceber que Jesus ele não só amplia o que Moisés diz, mas ele se contrapõe, ele fala diferente.
E aí começa a ficar a dúvida. Ué, mas se ele está falando que não veio contradizer os profetas, como é que ele está contradizendo? Então, eu vou dar um exemplo, tá? Aqui, por exemplo, ele fala do adultério e tal, ele fala da questão do divórcio. Né? Ó, também foi dito, aquele que repudiar sua mulher deve dar uma carta de divórcio. Na lei mosaica, era permitido dar carta de divórcio. Jesus fala, porém, que não é, a não ser por causa de relações ilícitas. Né? Então, assim, aqui é algo diferente da lei mosaica. Tá? Então, se a gente vai, por exemplo, para Mateus 19, olha só que interessante. Né? Aqui, os fariseus, eles questionam Jesus, né? E eles testam Jesus dizendo se o homem poderia repudiar sua mulher por qualquer motivo, né? E aí Jesus, ele diz, vocês não viram que Deus, né, fez homem e mulher para serem uma só carne, então eles não podem se separar. Aí eles falam, mas Moisés disse que pode, então por que Moisés ordenou para dar uma carta de divórcio e repudiar sua mulher? Aí Jesus fala, por causa da dureza do coração que isso foi permitido. Você percebe que tem coisas na lei de Moisés que foram permitidas não porque eram a vontade de Deus, mas por conta do coração. Deus teve que adaptar ali uma lei inferior, vamos dizer, por conta do contexto que eles estavam vivendo. Então, Jesus aqui ele está se contrapondo ao que Moisés diz. E Moisés pode se divorciar, dar uma carta de divórcio. O Jesus está falando, não, aqui não pode. Você percebe? Mas como é que a gente entende quando Jesus fala, não vim me contrapor, não vim refutar aquilo que os profetas disseram? Aí Paulo vai explicar muito bem isso pra gente, tá? No vídeo que eu deixei na descrição aqui, quando a gente vai falar de lei e aliança, as pessoas não entendem, não entendem qual que é a relação da lei com cada aliança. Deus faz aliança com o ser humano, né? Uma aliança eterna de salvação. Porém, existem contextos onde a aliança que Deus faz gera um tipo de contrato de Deus com o ser humano e esses contratos mudam, tá? De acordo com o contexto que estão. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Isso daqui depois assistam com mais calma o vídeo que eu faço sobre lei e aliança. Mas, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, Adão e Eva no Jardim do Éden, né? E aí você tem uma série de ordens de Deus, de leis divinas. Por exemplo, eles deveriam comer só o que desse semente, né? Então, por exemplo, frutos. A erva verde não era destinada aos animais. Porém, o que acontece? Quando o ser humano peca, né? Então, ali é feito um rompimento com Deus. Aí tem toda a questão lá de Deus, né? De Deus cobrir eles, né? Que envolve essa questão da graça divina. E aí, a partir dali, Deus fala que eles comeriam ervas verdes como os animais e tudo mais. Então, as coisas mudam ali, né? Então, agora, quer dizer, a erva verde também entra na alimentação deles. Aqui eu estou falando uma lei de alimentação simples. Aí, depois, no dilúvio, né? Você vê ali uma orientação de Deus e a permissão para o uso de carne. Né? Então, você vê que as coisas elas estão mudando. Né? Então, por exemplo, antes do pecado, só o fruto, daí depois a erva, aí depois no dilúvio também a carne, né? Depois você vê com Moisés a separação de alimentos imundos, né? E tudo mais, que na verdade já tinha ali com Noé, né? Enfim, só estou dando um exemplo aqui, tá? As coisas, ordens divinas, né? Permissões mudando. Aí a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala, mas a lei de Deus é eterna. O mais correto seria dizer quando a gente fala lei, né, a gente pensar na questão dos princípios que estão por trás. Então, a cada lei que Deus dá, não importa o contexto que ele dá, tem princípios que são eternos, ou seja, ela está ali por princípios que são eternos, como justiça, misericórdia, bondade, etc. Mas a lei, a letra da lei, ela muda, né? Então, assim, por exemplo, vou dar um outro exemplo. A questão do incesto, né? Então você tem em Moisés a proibição de casar com o irmão e tudo mais, né? Só que aí você tem Abraão que casou com uma meia-irmã, por exemplo, você tem os filhos de Noé, né? A descendência de Noé. E aí você veja, você não pode aplicar a lei no contexto da lei mosaica ali em Moisés
e dizer que Abraão pecou porque ele casou com uma meia-irmã. Porque a ordem é dada a partir de Moisés, no contexto de Moisés, não no contexto de Abraão, não no contexto de Abel e Caim, por exemplo. Então tem gente que fala, mas era incesto. Não, mas a lei sobre essa questão é a partir de Moisés. A mesma coisa com carne, por exemplo, né? Então eu não posso dizer que, por exemplo, os israelitas depois, né, ali comiam carne, estavam pecando. Por quê? Porque a ordem para não se comer carne, vamos dizer assim, ela é antes do dilúvio. Então, antes desse período, né, é diferente, né, do que depois. Então, eu não posso aplicar uma lei de Adão e aplicar para o povo israelita, por exemplo. Então, assim, sabe, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala que a lei é eterna, né? Então, é eterno, porque tem muitos salmos que falam, né, a palavra do Senhor é eterna e tudo mais, mas você tem que entender, né, a questão do contexto ali, né? Então, enfim, são muitas coisas, né? Poderia citar várias aqui, onde muda. Por exemplo, vou citar mais uma aqui. A gente sabe que o templo era dirigido ali pelos levitas, certo? A questão do templo, do cuidado do templo, né? Inclusive, eles recebiam os dízimos e ofertas para se alimentar e tudo mais. Aí você vê em Isaías 65 ou 66, se não me engano, dizendo o seguinte, que os gentios, aqueles que não faziam parte do povo, iriam servir a Deus no templo como sacerdotes. Isso seria absurdo no tempo de Israel, né? Mas aqui você vê, né, um tempo onde os gentios serviriam como sacerdotes, né, como os levitas, por exemplo. Então você percebe uma mudança na lei aqui, né? Então, assim, a letra da lei é algo que muda muito. A questão do divórcio de Jesus, Moisés, a letra da lei permitia, Jesus agora não permite mais, então, né? Mas por que Jesus diz que não veio abolir a lei se existe tantas mudanças? Em cada aliança existe um tipo de contrato diferente, né? Então, é aí que a gente entra nos textos de Paulo que são muito esclarecedores em relação a isso. Então, assim, o que que acontece? A própria lei, tá? Quando a gente fala lei aqui, às vezes a gente resume, a lei é 10 mandamentos. Não. Lei não é 10 mandamentos, né? Lei aqui, quando a gente vai estudar o Novo Testamento, se refere à Torá, se refere aos escritos dos profetas, às vezes pode se referir aos 10 mandamentos, às vezes pode se referir a 613 outras leis, né? Mas, assim, lei de forma geral significava a palavra de Deus, né? De uma forma muito mais ampla. Então, quando Jesus fala não vim abolir a lei, ele não está falando não vim abolir os 10 mandamentos. Porque aqui, quando Jesus fala em Mateus 5, ele cita vários mandamentos que não estão nos 10 mandamentos. Ele fala aqui de divórcio. Tudo bem, tem a ver com adultério, né? É verdade. Mas aqui, juramento. Então, assim, sabe? São diversos. Quer ver? Ó, deixa eu pegar aqui para vocês. Ele vai falar de juramento. Que mais? Vingança, amor aos inimigos, enfim. Então, não Jesus ele fala, não vem abolir a lei e os profetas. Ele não fala assim, não vem abolir os 10 mandamentos. Não vem abolir nada. Nada da Torá, nada que Moisés escreveu. Mas, ao mesmo tempo, ele está substituindo mandamentos, né? Então, é isso que gera grande confusão. Então, assim, o que, que acontece? A lei e os profetas, aquilo que Moisés e os profetas disseram, tem como objetivo salvar o ser humano. Nesse sentido, Jesus ele não está se opondo à obra deles. Porém, a própria lei e os profetas diziam de uma nova aliança. Né? E eles sabiam que a cada nova aliança haviam mudanças. Né? Então, a gente vai observar, por exemplo, Paulo dizendo que o que Jesus propõe é muito superior ao que Moisés propõe. Se você for pegar os 10 mandamentos que Moisés, né, ali vamos dizer o resumo da Torá, né, para o que Jesus propõe, o que Jesus propõe é muito mais difícil de você cumprir. É muito mais difícil você não odiar o seu irmão, não amaldiçoar ele, do que você não matar ele. Não matar é fácil, um ateu não mata pessoas. Agora, não odiar, entendeu? Então, divórcio, mesma coisa, questão de você nem olhar para o lado, e Moisés era a questão do adultério, agora Jesus falou que não pode nem olhar para o lado. Jesus, ele está tornando as coisas mais difíceis, né? E existem coisas
que na nova aliança a gente não faz mais, como por exemplo a questão da circuncisão. Era uma lei, né? Mas Jesus falou que não veio abolir a lei. Pois é, e aí? Como é que a gente pensa? Então, assim, em cada nova aliança, por exemplo, os gentios agora, né? O sacerdócio, antes que era destinado aos levitas, agora diz que todo cristão, um gentil, é sacerdote, né? Ou seja, o sacerdócio de todos os santos mudou completamente do antigo, percebe? Então, assim, é, Jesus, a gente pode dizer, a gente já vai entrar nos textos de Paulo, tá? Fiquem tranquilos, vai ficar mais claro. Mas a Torá, a lei e os profetas anunciavam a vinda do Messias, né? Anunciavam um tempo de nova aliança. E a própria lei dizia que os gentios haveria um tempo onde eles seriam também sacerdotes. A própria lei mostrava que haveria uma era de mudança, né? Não mudança nos princípios, no evangelho, na salvação, mas na própria letra da lei, na forma como as coisas, né, são organizadas. Né? Cristo vai ser o cordeiro que morre pelo pecado, a gente não vai precisar mais sacrificar cordeiros, o templo físico não vai precisar mais, né, fazer toda aquela intercessão que havia, porque Cristo agora é nosso intercessor e tal. Então, Cristo ele não está indo contra a lei, mas ele está indo lá para realmente tudo aquilo que ela anunciava cumprir. E nesse cumprimento inclui atualizar coisas que o próprio Jesus disse que foi dado num contexto de dureza do coração e agora ele vai precisar mudar. Então pensa mais ou menos no seguinte: você tem um filho pequeno e ele chupa a chupeta. Não chega uma hora que ele tem que tirar a chupeta, né? Tirar a mamadeira, né? Tem um momento que ele está engatinhando, tem um momento que ele está em pé, tem um momento que ele toma comida de colherzinho, outro ele come com garfo. As coisas mudam, as normas mudam, a lei muda, vamos dizer assim, né? A letra da lei. Então, agora ele não vai mais engatinhar, agora ele vai andar, ele não vai comer mais de colher, vai comer de garfo. Ah, mas são coisas diferentes. Está anulando o que foi feito no passado? Não está anulando. Pelo contrário, ele está confirmando aquilo que foi feito no passado, legal, teve sua validade, foi importante para o crescimento, mas agora que ele cresceu, ele precisa de alimento sólido. Né? E esse alimento sólido é diferente, são outras regras. Muitas vezes até que se contrapõe. Então você não vai falar para o teu filho, fica engatinhando, não, anda em pé. Ai, come de colherzinha, papinha. Não, você vai comer alimento sólido. Né? São leis que se opõem ao que ele vivia antes. Mas ele não está se opondo, porque aquilo que foi vivido antes, que a criança viveu antes, foi válido até aquele momento. Você entende? Então, assim, é isso aqui em relação a Jesus. Jesus agora ele vai dar alimento sólido, ele vai dizer, gente, valeu, eu não estou me opondo, né? Mas agora a gente vai comer alimento sólido. E esse alimento sólido, ele só é possível que vocês tomaram o mamazinho de vocês. Né? Então, a lei de Moisés, ela vai ser esse mamazinho, vai ser esse leitinho, né? E agora o povo vai evoluir. Então, aí Paulo vai dizer, olha, você vai ficar com o que Jesus está falando ou com o que Moisés está falando? Divórcio e casamento. Na hora de você, por exemplo, optar, escolher isso, você vai divorciar dessa mulher por qualquer motivo, dar uma carta de divórcio, como Moisés permitia, ou você vai se permanecer fiel com ela, como Jesus está falando. Ele falou, joga fora a lei, entre aspas, a lei, né, mosaica. Fica com Jesus. Entendeu? Então, vamos dizer assim, aquilo que Jesus está falando é o que o cristão deve se pautar, não que Moisés. Aí Paulo ele vai falar aqui de uma forma muito dura com algumas pessoas que estão tentando resgatar em Moisés regras, impor aos cristãos. Tá? Então, aí a gente vai entender aonde ele quer chegar quando ele fala que Jesus aboliu a questão da lei. Tá? Então vamos lá. Então a gente vai aqui, por exemplo, vou citar vários textos, tá, de Moisés, de Paulo, perdão. Então um dos textos, e a gente já vai entender aquele texto que Paulo fala também, né? É, 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 não anulamos a lei, sim confirmamos, tá? Eu também vou tocar nesse assunto. Então eu vou pegar, por exemplo, Efésios 2, tá? Então Efésios 2, olha só que interessante. Cristo é aquilo que o Antigo Testamento anunciava, como o Cordeiro de Deus que morreria pelo pecado do mundo.
né, e traria uma nova aliança de Deus com o ser humano, tá? Antes de Cristo, os gentios, o que acontecia? A estratégia era centrípeta, acho que é centrípeta, né? Para dentro. Onde os judeus teriam o templo físico, certo? Teriam o sacerdote que fazia intercessão ali, né? Faziam sacrifícios e tudo mais. E as outras nações deveriam se aproximar de Israel. Não, Israel não deveria ir para o mundo evangelizar, né? Mas eles deveriam ficar onde ele está, com o objetivo deles não serem contaminados pela idolatria. Esse era o grande objetivo. Então, nesse contexto, eram os gentios que poderiam vir até eles. E para eles se tornarem judeus, fazerem parte da aliança, eles tinham que se tornar judeus por meio, por exemplo, da circuncisão, né? Então, há vários textos. Olha, se você é gentil, você quer fazer parte do povo, Deus te aceita, mas você tem que se circuncidar, né? Você tem que guardar o sábado, por exemplo, isso está lá em Isaías. Você tem vários textos onde ele primeiro tinha que se tornar judeu, né? Aí ele ia guardar ele ia guardar lá a Torá, seguir a Torá certinho, né? E aí ser um judeu ia ser aceito pela comunidade sem nenhum problema, tá? Mas ele tinha que se tornar um judeu, né? Então, por quê? Justamente para não contaminar o povo. Porém, o que acontece? Quando Cristo vem, né, a lei que ao mesmo tempo protegia, ele era um muro que protegia, né, ou seja, várias ordens ali, era justamente para que eles não se misturassem com os povos. Então, por exemplo, você tem algumas leis do tipo, por exemplo, você não pode misturar sementes diferentes de plantas. Você vai plantar trigo, não pode misturar com cevada. É um campo de trigo e de cevada. O que isso tem a ver? E era pecado se eles misturassem. Ou tipo assim, você não pode misturar. Você tem uma roupa de algodão, não pode misturar com a de linho. Ou é de algodão ou é de linho, não pode misturar. Né? Em relações, enfim, dietéticas, enfim, uma série de coisas onde eram ordens que eles não deveriam misturar as coisas. E qual que é o sentido disso? O grande ensinamento ali era para que eles fossem santos, separados, não se misturassem. Então eram leis didáticas para eles entenderem que eles não deveriam se misturar, né? Então eles, né, você vai ver até Pedro ali tendo aquele problema que, né, nem sentavam na mesa com os gentios para não se misturar. Então a lei ajudava eles a se protegerem da idolatria, mas criava um muro que separava eles dos gentios. E aí o que acontece? Paulo, em Efésios, vai dizer o seguinte, olha, lembram que vocês, verso 11, lembrem-se que no passado vocês eram gentios, tá? Tá falando para cristãos que eram gentios, chamados de incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita por carne e por mãos humanas. Os gentios eram incircuncisos, eles eram diferentes, então os judeus eram separados, né? Aí Paulo está falando para essa galera, vocês no passado eram gentios, incircuncisos, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, né? Porque os gentios ficavam separados por toda essa questão da lei, estranhos à aliança, não tendo esperança nem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo. Então, todos aqueles gentios que se separavam da comunidade de Israel, agora eles são aproximados pelo sangue de Cristo. Porque ele é a nossa paz, Cristo. De dois povos ele fez um só, na sua carne, e derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Então, olha só, Cristo, ele junta gentios e judeus, tá? E agora é a aliança, e ele derruba aquilo que separava os dois. Mas o que é o que separava? Não era a lei mosaica? Então, aí no verso 15 ele diz: Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Quantas ordenanças eram? 613 ordenanças, né? Ordenanças são ordens, né? Que eles deveriam cumprir ali e tudo mais. Aí a gente vê em Atos 15, por exemplo, há um grupo que exige que os gentios continuem guardando as ordenanças ali, né? As 613 leis mosaicas e tudo mais. E aí o que acontece é que né, eles entendem que não, os gentios não precisam mais guardar as leis mosaicas para fazer parte da aliança. Não precisa se tornar um judeu, se circuncidar, guardar 613 leis, nem nada disso. Né? Então,
Então, eles entendem que não precisam, que um gentio pode fazer parte do grupo sem ser um judeu, se circuncidar, fazer todo, né, as festas, os rituais, guardar toda a lei mosaica e tudo mais, né? Então, Cristo, ele anula, né, isso, ou seja, não é mais necessário. E era justamente essas leis que separavam os gentios. Agora, como não são mais necessárias, né, agora é mais fácil deles se aproximarem sendo um só com os judeus. Para que dos dois cresça em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliassem ambos em um só corpo por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Então, é nesse sentido que, né, agora a lei que era um muro que protegia foi derrubado, entendeu? E aí alguém pode perguntar, então quer dizer que agora pode matar, pode roubar, pode fazer o que quiser? Não, tá? Simplesmente por quê? Porque existe o evangelho, né? Então, o evangelho, aquilo que é ensinado no evangelho, é o que o cristão, seja gentil, seja um cristão judeu, deve seguir. E no evangelho não se exige fazer circuncisão, não se exige matar cordeiro, né? Enfim. Então, e por meio do Espírito, agora não por meio da lei, é que os textos de Paulo vão dizer que o Espírito, aquela pessoa que recebe o Espírito vai estar transformando a pessoa, ou seja, o Espírito vai estar sendo o guia, né? E o fruto do Espírito é amor, bondade, luz, mansidão, amor, né? Enfim, então o Espírito vai estar fazendo, vamos dizer, o papel. A lei guiava, ali eles organizava, né? E botava eles em ordem. O Espírito, né? Ele tem esse papel, né? Agora. Então, pessoal, não sei se ficou claro até aqui. O que Cristo aboliu foi a lei dos mandamentos em forma de ordenança, todas as leis mosaicas. Daí você fala, tá, mas e a lei moral? E a lei cerimonial? Faz sentido Cristo abolir uma lei moral? Tipo assim, lá tinha, né? Amar ao próximo, né? Por exemplo, tinha a lei lá, não adulterar. Então, isso foi abolido também. Então, o que acontece? E aí que gera confusão, porque em relação às questões cerimoniais, acho que todo mundo aceita, né? Não, realmente, a gente não precisa. Tá? Mas e as questões morais, por exemplo, né? Então, isso também. Então, o que acontece, pessoal? Lembra que Cristo falou: não vim abolir a lei nem os profetas. Aqui está dizendo que ele aboliu, né? Então, como que a gente entende isso? Quando ele fala que não aboliu a lei e os profetas, ele está falando nem a lei cerimonial, nem a lei moral. Ele falou a lei e os profetas, é tudo. Não é só 10 mandamentos. O pessoal resume tudo 10 mandamentos. Não, é toda a lei. Mas como, Andreas, que Cristo aboliu aqui toda a lei ou que ele não aboliu toda a lei? Porque se ele não aboliu toda a lei, isso significa que eu tenho que matar cordeiro ainda, tenho que me circuncidar. E se ele diz aqui que ele aboliu toda a lei, então significa que eu posso matar, posso roubar? Né? Então, pessoal, o que acontece? Eu gosto de pensar da seguinte forma. Quando a gente vai analisar as questões da lei, a gente percebe que todas elas permanecem. Então, por exemplo, circuncisão. Paulo diz que nós somos circuncidados, né, no nosso coração. Opa, então quer dizer, a circuncisão continua existindo, mas não na carne, mas e sim no coração. Ah, mas o sacrifício do cordeiro foi abolido. Não foi abolido. Porque nós temos o sacrifício de Cristo. Ah, mas a intercessão do sacerdote foi abolida. Não. Cristo é nosso intercessor, né? Você percebe? Então, lei, tudo que tinha na lei cerimonial continua existindo. Sacrifício, só que o sacrifício de Cristo é a intercessão de Cristo, o templo, que é o santuário celestial, ou a própria igreja, né, que Cristo chama de templo também, né? Paulo vai dizer que nós somos o santuário de Deus. A circuncisão continua, só que no coração. Então, todas as coisas, nada foi abolido, entendeu? Mas hoje a gente, vamos dizer que está numa versão 2.0, né? Onde Cristo, né, ele executa e faz todas as coisas, mas continua existindo, né? Ou seja, o processo de salvação continua existindo, é o mesmo, o evangelho eterno, a aliança eterna. A forma, o que muda é a forma, mas os princípios continuam existindo de uma forma muito superior, uma versão 2.0. Ah, mas é a lei moral. Ah, tudo bem, isso daqui, mas a lei moral também, né? A gente não leu lá, Moisés era uma coisa muito básica, Cristo agora é uma coisa muito maior. É uma lei moral 2.0, vamos dizer. Então, tanto a lei moral quanto a cerimonial, nada deixa de existir. Tudo passa para um upgrade 2.0. Só que, ao mesmo tempo, se você está nesse upgrade 2.0, faz sentido você olhar para a versão 1.0 e querer resgatar algo dela? Ah, não, mas eu vou tentar resgatar algo da lei moral de Moisés.
O que Paulo está falando? Ele falou, esquece a lei moral de Moisés. A lei moral que Cristo está apresentando é muito superior. É você nem olhar para o lado com intenção impura, é você nem odiar o seu irmão. Entendeu? É muito superior, né, o que Cristo está propondo. Então, joga fora a lei moral, vamos dizer assim, do que Moisés está falando junto com a cerimonial. O que Cristo está apresentando é uma lei moral, uma lei cerimonial, entre aspas aqui, didaticamente estou falando dessa forma, muito superior. Entendeu? Então você não tem que se perguntar, mas a lei foi. O que na lei foi abolido? Você tem que perguntar. Por exemplo, circuncisão. O que é circuncisão em Cristo? Você não vai basear circuncisão em Moisés. O que é em Cristo? Em Cristo não se exige que se faça na carne, mas sim no coração. Beleza. Então eu sou circuncidado no coração. Continua existindo. Mas aquela não faz sentido nenhum fazer, aquela de Moisés. O sacrifício e intercessão do Cordeiro, realmente. Aquela não faz sentido eu fazer. Mas em Cristo eu preciso me confessar, assim como eles se confessavam com o sacerdote, eu me confesso para Cristo, é importante. Mas o sábado. Eu não tenho que justificar em Moisés. Porque está lá nos 10 mandamentos, porque Moisés diz. Não podia acender fogo, não, era algo muito mais para dentro, centrípeto, do que centrífugo, né? Para fora. Entendeu? Então, assim, e aí Cristo, né? Você vê as ações de Cristo, os próprios judeus condenavam ele por quebrar o sábado, porque realmente, talvez de Moisés, né? Aquela proposta de Moisés, Cristo já não estava fazendo. A gente via que Cristo, os apóstolos, no sábado, eles evangelizavam, era um dia de trabalho, né? Não era um dia de ficar descansando, era um dia onde eles estavam trabalhando em prol do próximo. Era um descanso espiritual diferente. Então, casamento. Então, são propostas diferentes. Continua existindo. O casamento foi abolido? Não, continua existindo. Mas o casamento nos moldes de Moisés. Então, o que a gente pode dizer, pessoal? Que toda a lei moral e cerimonial foi abolida nos moldes de Moisés e nos moldes antigos. Mas ela permanece nos moldes atuais de Cristo, atualizados de Cristo. Tá? Então, a questão não é tentar salvar algo. E Paulo vai dizer, se você quer salvar qualquer coisa em Moisés, você vai ter que cumprir toda a lei de Moisés. Se você quer salvar uma coisa, vai ter que... Então, não queira justificar nada usando a lei de Moisés. Basicamente é isso. Não queira impor nada que está lá para as pessoas. Né? Veja, dentro da nova aliança, em Cristo, como essas coisas funcionam. Ficou um pouco mais claro? Então, eu vou ler mais alguns textos aqui para a gente finalizar. Então, essa questão da lei, tá? A gente vai ler aqui também em Gálatas, tá? Gálatas capítulo 3. Então aqui Paulo, por exemplo, ele fala da lei, né? Olha, a lei foi dada depois da promessa para Abraão. Primeiro Deus prometeu para Abraão, né? A abençoar todas as nações e depois só com Moisés que foi dada a lei. Então a promessa, né, vem antes da lei. E aí ele diz que a lei veio 430 anos depois da promessa de Abraão. Então a lei, aqui, ele está falando do quê? Da lei mosaica. Ele não está falando lei eterna, essas coisas, esses conceitos que a gente cria. Não, aqui a lei para ele tem um começo. 430 anos depois surgiu a lei. Ou seja, ele está pensando na lei de Moisés aqui. Tá? E aí ele fala aqui, mas por que a lei veio? Se antes de Moisés não existia, né, os 613 mandamentos e tudo mais lá. Ele fala por causa das transgressões, por causa do pecado do povo. Precisou que Deus desse uma lei. Paulo vai dizer, a lei não é dada para o justo, mas para o ímpio, para o injusto. Né? Para o justo ele não precisa de uma lei, porque ele já é justo. A lei serve para mostrar o pecado. Entendeu? Então, ela é dada para o ímpio. Né? Então, o povo estava em pecado. Teve que ser dada a lei para mostrar o pecado do povo. Mas ele diz, ela tem um ponto de início, uma razão de existir, pecado do povo de Israel, ali que estava no Egito e tudo mais. E ele diz, até que viesse o descendente. Então, o papel da lei mosaica era botar o povo em ordem até que viesse Cristo, que é o descendente. Aqui. Você entende? Então, a lei de Moisés, ela tem esse objetivo. E aí, ele fala aqui, mas antes que viesse a fé, estávamos subordinados à lei, né? A lei mosaica. Até que viesse Cristo, né?
Daí ele fala de maneira que a lei se tornou o nosso guardião, nosso guia, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados. Agora que veio a fé, não permanecemos mais subordinados à lei. Então, a lei ela não serve mais como guardião, o guia, o protetor. Você entende? Aqui, muito claro, lei mosaica. Né? E daí, até aqui é interessante que em Gálatas capítulo 4 ele fala, olha, vocês que ainda querem guardar dias, meses e tal, né, suponho que tenha sido em vão que eu estou falando para vocês. Então, Paulo inclusive fala sobre dias de guardas que as pessoas estavam impondo, dias de guardas da lei, né? Então, assim, isso vale para as festas, vale para o sábado do sétimo dia, né? Ou seja, todos os dias de guardas da Torá. Então, por exemplo, não tem nada de errado, isso aqui vai ser um outro assunto, separar um dia de guarda como o sábado. O que há de errado é justificar em Moisés e usar Moisés para obrigar as pessoas, né, naqueles moldes de Moisés. Então, por exemplo, em relação ao sábado, esse aqui eu vou fazer um outro vídeo. A gente tem que olhar, mas o que é o sábado no Novo Testamento? Né? Então, se eu vou observar esse dia, como que Jesus e os discípulos guardavam? Eu não vou olhar para, mas como Moisés guardava, como o povo de Israel guardava, como que eram as leis lá? Não. Assim como o casamento. O casamento continua existindo, mas eu não vou olhar como Moisés fazia, que era possível dar carta de divórcio. Eu vou olhar para como Jesus falou sobre o casamento. Então, o erro aqui está em olhar para a lei mosaica e tentar usar ela para justificar o que você vai fazer agora como cristão. Entendeu? Esse é o grande erro. E aí Paulo ele vai bater de frente com essa galera que está usando Moisés para ficar tentando justificar coisas, impondo coisas para as pessoas, ao invés de olhar para o molde de Cristo. Então, tudo que você for fazer como cristão, não use Moisés para justificar. Então, basicamente é isso. Né? Ou seja, era o guia, não é mais. Agora a gente olha para Cristo. Agora, Cristo é o guia. O que ele fala sobre esses assuntos? Tá bom? Bom, então, há um outro texto aqui, tem vários, né? Tem Gálatas, eu queria ler aqui mais um em 2 Coríntios, capítulo 3, tá? Ele fala aqui da velha aliança, né? E ele fala, ó, se o ministério da morte gravado com tábuas, letras em pedra se revestiu de glória, né? Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Aqui ele fala do ministério das tábuas de pedra, ou seja, o ministério dos 10 mandamentos, e o ministério do Espírito. Né? E aí ele fala que o ministério do Espírito substituiu o ministério dos 10 mandamentos, das tábuas de pedra. Né? Então, é algo muito superior aos 10 mandamentos, como eu já mostrei para vocês. O que Cristo propõe, o que o Espírito propõe é algo muito superior. Né? Ele não vai contra o que Moisés, né? Não vai contra aqueles princípios, né? Mas ele pede algo muito superior, né? Então aquilo fica muito, sabe, muito pouco, entendeu? Então não faz sentido você olhar para aquilo, entendeu? É nesse sentido, né, que a gente tem que olhar para que o Espírito fala em relação a todos aqueles princípios. E uma coisa muito importante também em relação aos 10 mandamentos, muitas vezes a gente faz aquela separação. 10 mandamentos são uma coisa e a lei de Moisés são outra. O problema disso é que quando a gente lê o texto do Antigo Testamento, a gente percebe que os 10 mandamentos estão representando toda a lei. Todos os 613 mandamentos, como se fosse um resumo de todos os 613 mandamentos. Quando a pessoa quebrava qualquer um dos 613 mandamentos, na verdade, ela estava quebrando os 10 mandamentos. Então, como isso? Como entender isso? Vocês lembram que quando Deus fez a aliança, né? Aí teve os 10 mandamentos em tábuas de pedra. E como que o Antigo Testamento chama esses 10 mandamentos? Chama de testemunha. Então, o que é uma testemunha? No Antigo Testamento, quando você fazia um contrato com alguém, eles colocavam uma pedra e essa pedra servia como testemunha. Caso alguma das partes quebrasse o contrato, a pedra servia como testemunha de acusação. Tá? Isso você vê em vários textos, a pedra sendo usada como testemunha. Então, o que eram os 10 mandamentos? Você vê que Paulo diz aqui no verso 7, o ministério da morte, ministério que acusava. Né? As tábuas de pedra eram testemunhas. Deus fez um contrato com o povo de Israel e os 10 mandamentos serviam como aquela pedra que, caso um dos dois quebrasse o contrato, ela servia para acusar. Então, a pedra revelava o pecado e acusava o povo. Mas, por eles quebrarem o quê? Somente os 10 mandamentos? Claro que não. O contrato envolvia todas as 613 leis. Até porque todas as 613 leis
tem como princípio ali, né? O que está nos 10 mandamentos são o resumo da Torá. Então, assim, você vai ler lá, por exemplo, porque se o boi cair, você tem que cuidar do boi do teu vizinho e tal, né? Então, assim, sempre o amor ao próximo, né? O amor a Deus, né? Idolatria, não, né? Eles não fazerem coisas de idolatria ou em relação à sexualidade deles, né? Eles não podiam fazer terem relações de incesto ou uma série de outras coisas que está dentro do mandamento de adultério. Então, assim, ali os 10 mandamentos é como se fosse uma representação de toda a lei para eles. Então, não faz sentido você dizer que não, os 10 mandamentos foi salvo e o resto da lei não. Por quê? Porque tem coisas, né, ali na lei de Moisés, por exemplo, não consultar espíritos. Você não faz isso. Você entende? Então, sabe, tem coisas ali, não tem como você separar uma coisa da outra. Né? Então, é isso que Paulo fala aqui em 2 Coríntios 3. O ministério da morte das tábuas de pedra era um ministério que envolvia toda a antiga aliança, todas as 613 leis, e as tábuas serviam para acusar caso eles quebrassem qualquer uma das 613 leis. Então, não faz sentido dizer que os 10 mandamentos permanecem e a Torá não permanece. Porque eles estão atrelados. Né? Os 10 mandamentos são testemunhas dos 613 mandamentos. Né? Não faz sentido algum separar as duas coisas. Né? Então, essa é a confusão que existe hoje. As pessoas tentando separar os 10 mandamentos da Torá, como se fossem coisas diferentes. Os 10 mandamentos são mais importantes que as 613 leis, quando é mentira isso. A questão da pedra representa a testemunha das 613 leis. Né? Então, é muito mais fácil você entender que todo esse ministério, né, que existiu a partir da aliança mosaica, né, todo aquele ministério evoluiu, vamos dizer assim, para uma versão 2.0 com Cristo. Então, tanto aspectos morais e cerimoniais são muito superiores a Moisés. Então, mesmo aspectos morais hoje, que em Moisés a gente poderia aplicar hoje, quando a gente vai para o Novo Testamento, ele está de uma forma muito superior, né? Então é a mesma coisa, você tem o teu computador com Windows XP ou Windows 11. Faz sentido você usar alguma coisa do Windows XP? Mas tem Internet Explorer, dá para usar. Sim, mas não faz sentido, você está com um sistema muito mais atualizado. E esse sistema mais atualizado, ele não está destruindo o que foi feito, ele está atualizando, ele está, né? E muitas coisas, quando atualiza, né, às vezes tem regras que deixam de existir, né? Então, a forma, vamos dizer, os princípios permanecem, mas a forma muda. Né? O princípio da circuncisão permanece, o princípio do sacerdócio, o princípio do templo, o princípio do sábado, o princípio de leis morais, enfim, né? Tudo isso permanece, mas a forma muda, entendeu? E aí a gente tem que olhar, mas qual que é a forma do Novo Testamento? Como que Cristo ensina cada um desses princípios? E é isso, pessoal. Se você gostou dessa videoaula, eu vou deixar mais um vídeo falando sobre aliança, é bem interessante, tem a ver com esse assunto. E no canal aqui a gente vai estar postando vários vídeos, né, sobre assuntos bíblicos. Beleza, pessoal? É isso e até a próxima. Deixa nos comentários também se você ficou com alguma dúvida, se você concorda, se você discorda, né, se faz sentido enxergar dessa forma, tá bom? E é isso aí, pessoal. Até a próxima.